Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu, Lê Fonseca, falando de saúde. E nós estamos agora no Dezembro Vermelho, o mês de prevenção, né, e de combate às ISTs, que eu acabei de aqui em off aqui com a doutora Raquel Pinheiro, descobri que IST é diferente de doença, né? A gente estava batendo um papo aqui e ela vai falar sobre tudo isso daqui a pouco com vocês. Então, assim, o mês de prevenção, combate e prevenção a ISTs e AIDS. E a gente está aqui com ela, a doutora Raquel Pinheiro, psicóloga do SAI-CTA, e o grande doutor Harvey Hotman, infectologista também do SAI-CTA. E eu quero começar aqui com a doutora sobre o bate-papo que a gente estava tendo agora, né? Ela falando um pouco, mas calma aí, vamos fazer o seguinte. Antes, vamos reorganizar aqui as coisas para ficar de uma ordem cronológica mais legal. Doutora, me explica como é que é o funcionamento do CTA hoje aqui em Marabá. Tá. Boa tarde a todos. Antes, pode se apresentar para as pessoas. Às vezes as pessoas falam o teu currículo, fala um pouco de quem é você, aí depois você entra, tá? Também eu fui mal educado aqui, não apresentei bem a doutora, eu quero que você se apresente melhor. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu me chamo Raquel Pinheiro, sou psicóloga clínica e psicóloga no CTA, né? O CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, né, onde a gente trabalha com as questões das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Dentro do CTA, nós também temos o SAI, né, que é o Serviço de Atendimento Especializado. O funcionamento do CTA é o seguinte: nós fazemos testagens, né, de rastreio das infecções sexualmente transmissíveis. Dentro desses rastreios, se houver algum teste positivo, a gente consegue fazer todo o atendimento dentro do SAI-CTA, né? E qual é o atendimento que tem no SAI-CTA? Nós temos assistência psicológica, assistência de enfermagem, assistência social, assistência da enfermagem, e nós temos assistência médica, onde temos clínicos gerais, infectologista, ginecologista e pediatra. E também temos a assistência farmacêutica, né? E laboratorial, que nós fazemos os exames de rastreio IST dentro do próprio CTA, né? Temos um laboratório próprio. Certo, deixa eu te perguntar alguma coisa. Há alguns anos atrás, né, a AIDS, ela era considerada uma sentença de morte, né? A gente sabe disso. Eu sou da década de 80, nasci em 80, e foi nessa época que surgiu o vírus. É um vírus, ainda continua sendo considerado um vírus, né? Continua sendo, não mudou, porque hoje é tratado como uma infecção, não mais como doença, né? Como você me explicou, mas continua, lógico, sendo um vírus. Então, quando o vírus da AIDS surgiu, era uma sentença de morte, né? Quem adquiria o vírus, quem era infectado pelo vírus, já fatalmente estava condenado à morte. Essa pergunta vai mais para o doutor, acredito. Hoje, doutor Harvey, não é mais uma sentença de morte. Ainda não temos a cura definitiva, ainda não temos a vacina, enfim, mas hoje já tem um avanço muito grande, né? Mas antes de responder, também apresente-se, por favor, e depois responda essa pergunta. Primeiro agradecer o convite aqui, é uma honra estar participando aqui com vocês. Eu sou médico infectologista, graduado pela Universidade do Estado do Pará e com a residência médica na Federal de Ciência de Saúde de Porto Alegre. Então, minha família já mora um bom tempo aqui. Eu acabei retornando em 2021 para Marabá. Que bom. E fui muito bem recebido, bem acolhido. E sobre essa questão do HIV, de fato, então é um vírus da imunodeficiência humana, né? Que foi descoberto como causa de infecção em seres humanos na década de 80. E, de fato, era basicamente uma sentença de morte. Por quê? Porque, primeiro, ficou muito tempo sem se saber o que causava aquele adoecimento dos pacientes, né? Depois disso, começaram a surgir os tratamentos que não tinham a eficácia que a gente tem hoje. E, além de não ter a eficácia que a gente tem hoje, eles eram associados a muitos efeitos colaterais, né? Então, era uma quantidade grande de comprimidos que não tinham o efeito que a gente tem hoje da medicação e fazia com que o paciente perdesse qualidade de vida também. Porque a gente, quando faz um tratamento, não é só aumentar a expectativa de vida. A gente tem que tentar fazer um tratamento que a pessoa aumente a expectativa de vida com qualidade de vida. E isso é muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, por exemplo,
usando a expressão lá da sentença de morte, expectativa de vida nos anos 80 de quem descobriu isso era HIV era de poucos anos. Hoje, quem descobre HIV e faz tratamento, a expectativa de vida é igual de alguém que não tem o vírus, desde que faça o tratamento. Sem o tratamento, infelizmente, continua sendo uma sentença. E você falou, doutor, que os efeitos colaterais antigamente eram enormes. Então, assim, o fato de a gente, como você ter dito aqui, que a expectativa de vida é igual a de uma pessoa saudável, normal, saudável, significa que esses efeitos colaterais hoje, eles não existem ou eles são muito pequenos? Eles são, na verdade, assim, hoje o tratamento, primeiro esclarecer uma coisa, a gente ouve muito falar do coquetel, né? Uhum. O tratamento é o coquetel. Sim. Ele foi chamado assim justamente pela quantidade de comprimidos que tinha. Então eram tantos comprimidos de tantas cores diferentes que o pessoal associava ao coquetel. Entendi. Tá? Hoje o tratamento de mais. escolha são 2 comprimidos por dia que a pessoa toma. A grande maioria não sente nenhum evento adverso. Nossa. Do percentual pequeno que tem algum efeito adverso, eles são logo no início do tratamento, algum náusea, enjoo, alguma coisa do tipo, leve e que passa, né? Uhum. E um percentual ínfimo aí sim desenvolve algum efeito colateral mais importante. Mas hoje a gente tem outras opções. Então, se a pessoa não tolerou um desses 2 medicamentos, a gente identifica qual foi, faz a troca, até o momento que o paciente ele só tem que lembrar de tomar a medicação. Mas sem nenhum evento todos os adverso dias? associado. Hoje o que Todo a gente dia, tem mas só um comprimido, nada mais. Isso. Por exemplo, o esquema inicial hoje são com 2 comprimidos que são tomados no mesmo horário. Então é uma tomada diária. A pessoa tem que lembrar uma vez ao dia, com o despertadorzinho lá, e segue vida normal. E segue a vida normal. Doutor, falando hoje, o que é que causa o vírus, a IST? O que realmente traz? É o vírus da imunodeficiência humana, a gente sabe disso, mas o que a gente sabe, assim, cientificamente, mais hoje do que não se sabia antes a respeito ou que o senhor acha que, mesmo que já seja sabido há mais tempo, que seja importante falar sobre o vírus? O importante é assim, o tratamento de vírus, ele é um pouco diferente de bactérias, outras estruturas, porque a bactéria está circulando lá, vamos supor, na corrente sanguínea, a gente vai lá com medicamento e mata essa bactéria. O vírus, principalmente do HIV, o problema é que ele entra no nosso material genético. Então, se eu for destruir a célula para tratar, eu tenho que destruir a nossa célula. Ele depende da nossa célula para viver. Então, o tratamento ele é um pouco diferenciado. Por isso, porque eu tenho que definir uma estrutura específica para destruir. Entendi. Eu não posso destruir a célula em que o vírus está, porque senão eu estou destruindo a célula do paciente. E ele está lá junto e misturado com a célula. Então, é isso que a gente avalia toxicidade, efeito adverso, é por isso. Eu não posso ter um tratamento que eu mate a célula, porque a célula vai ser a nossa célula. Entendi. Isso torna um pouco mais complexo a questão de vacina, tratamento. Assim. Mas a gente tem visto aí sendo noticiado, vez ou outra, que parece que essa vacina, essa cura está bem próxima, né? Já tem alguns estudos sendo feitos, né? Com alguns testes, não é isso, doutor? Tem realmente relevância esses estudos que estão sendo feitos? Você tem conhecimento? Tem. Então, assim, a gente falou muito, fazer uma analogia breve, a gente teve a pandemia de Covid agora e quando a gente ouvia falar em uma mutação, a gente já se preocupava porque o tratamento talvez não funcionasse mais, a vacina não funcionasse mais. Acontece que no HIV, tem um estudo grande que é interessante, cada pessoa que tem HIV sem tratamento, ela tem em média 1 milhão de mutações por dia, por paciente. Isso que torna tão difícil a cura. Uma vacina, uma né? vacina, uma cura. Que sirva para tudo. Então, por isso que eu fiz a analogia com a Covid, porque quando surge uma mutação na Covid, a gente já tinha um receio de perder tudo que a gente já tinha feito de avanço na vacina. E no HIV, essa quantidade de milhões de mutações por dia em cada paciente que tem e não está tratando. Nossa senhora, então realmente não é algo simples ter uma vacina, né? É porque isso tem muito a ver, Euli. O HIV, ele é um vírus que ele ataca as nossas células de defesa. Então, imagina, ele é como se fosse mais potente que as nossas células de defesa, né? E elas não conseguem combater ele sozinho. Por muito tempo combate, porque o vírus ele consegue ficar um certo tempo incubado, né? Sem sintomas, sem sinais. Mas aí eles estão atacando lá as células de defesa. E aí a gente entra com esse tratamento antirretroviral que acaba meio que potencializando as nossas células de defesa e fazendo com que a gente consiga
consiga deixar esse vírus estabilizado. A gente não tem a cura, a gente não consegue matar esse vírus, mas a gente consegue deixar ele meio que congeladinho lá, que é o que a gente chama de... Resposta viral, assim, que a gente Isso. consegue deixar a carga viral indetectável na corrente sanguínea, que é onde ele está destruindo as nossas células imunes, né? Mas, infelizmente, ele fica no material genético. Então, se a gente tira a supressão do medicamento, ele volta a se replicar e causar o dano. E rapidamente. É um vírus, assim, bem danadinho. Entendi. Bem danadinho esse vírus, né? Então, certo é prevenção, né? E falando em prevenção, a gente está, né, no mês de combate a esse vírus e às ISTs. Eu queria que você me falasse, doutora, acerca das ações que a Prefeitura Municipal tem desenvolvido nesse mês de dezembro. Mês de dezembro, como nós já falamos, né? Mês de combate ao HIV, sobretudo ao HIV, mas a gente fala todas as ISTs. E as ações, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né, e equipe de CTA, elas funcionam como a testagem, porque a testagem é também um meio de prevenção, porque se você testa a sua sorologia, você sabe se é positivo ou não, né, você vai ter mais ou menos um feedback. Se tiver positivo, procurar o atendimento antes que você chegue numa situação de adoecimento. Né? E aí as ações elas funcionam praticamente anual. Nós fazemos ações o tempo todo, né? Mês de dezembro a gente intensifica e finais de semana e em alguns pontos estratégicos da cidade, aberta a toda a população. Por exemplo, desde o início do mês a gente fez Feira da Laranjeira, Feira da Liberdade, Feira da 28, shopping. Esse domingo e esse sábado nós teremos o dia todo de 9 às 18 no shopping, tá? Se tiver interesse em conhecer sua sorologia. A sorologia é exatamente o quê? Explique melhor, defina. A gente chama sorologia, é o estado sorológico, é para saber se você tem vírus ou não de alguma IST, tá? Entendi. A sorologia é o exame que você faz, é um exame que é feito para identificar qualquer IST. As virais, né? As virais, muito bom. Doutor, recentemente saiu uma pesquisa, um dado, né, de uma pesquisa onde aponta que a cidade de Marabá está entre uma das maiores, ou a maior do estado do Pará, em índice de pessoas com HIV/AIDS. O senhor teve acesso a essa pesquisa? Sim, eu vi esse dado. O que o senhor pode comentar a respeito disso? A gente tem que analisar dois aspectos. O primeiro é se de fato a gente tem um número maior em Marabá, ou houve um represamento de testagem, vamos dizer assim, principalmente durante a pandemia. Marabá, por ser uma cidade polo, acredito que é a quarta maior cidade do estado, salvo engano, acaba que... Terceira. Só perde para Ananindeua. Belém, Ananindeua, Santarém e Marabá. Isso mesmo. Aí a gente drena toda a região, acaba que a notificação representa também da região toda. E tem essa questão, na pandemia se deixou de testar para muitas outras doenças, inclusive, né? Então teve uma queda no número de várias infecções, principalmente, por subnotificação, e que agora talvez, até mesmo por essas campanhas, que Marabá é uma referência nessa campanha de testagem, igual ela falou, a gente está focando muito em Dezembro Vermelho, que de fato foi intensificada a campanha, mas ao longo do ano inteiro, a Secretaria Municipal de Saúde, com o CTA encabeçando isso, vai fazendo testagem, e essa testagem acaba achando muito paciente que não sabia do seu estado sorológico, que ela falou. A sorologia, só complementando, é um exame que a gente usa para fazer diagnóstico de várias infecções, né? Então, a gente tem que tentar agora aprimorar esses dados para ver se de fato é um aumento do número de casos ou se é aquele pessoal que a gente não estava testando e conseguiu diagnosticar agora. Entendi, mas pela sua experiência, nós estamos, como sempre, nessa questão de testagem ou realmente o senhor percebeu algum aumento ou diminuição? Em dados gerais, assim, passando um panorama nacional, regiões de portos, então eu digo Salvador, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Santos, e portos secos, então Paraupebas, Marabá, caracteristicamente tem uma concentração maior de pessoas vivendo com HIV. Isso é uma característica de epidemiológica, vamos dizer assim. Por quê? Muito associado, agora nem tanto, né? Mas assim, quando surgiu a infecção, se disseminou como uma epidemia,
era principalmente nesses locais onde tinha muita gente de viagem, relação sem preservativo, uso de drogas em algumas outras regiões, injetáveis. Então, é uma característica ainda hoje, Porto Seco e Porto associado marítimo mesmo, tem uma concentração maior. Então, se a gente pegar dados Paraopebas aqui, Marabá, aí questão marítima Santos, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, que é região de fronteira, também Porto Seco importantíssimo, tem uma concentração já caracteristicamente maior. Entendi. Doutora, falando de saúde mental, a senhora como psicóloga, a gente sabe que é algo fundamental para uma pessoa que, por exemplo, recebe o diagnóstico de uma IST, principalmente se for AIDS. Como reagir, como proceder, o que a pessoa tem que pensar e o que ela tem que fazer? Então, por isso que o SAI, ele tem todo atendimento especializado, né? Então, temos assistência psicológica, né? E as outras assistências que eu já fomentei aqui. Quando a pessoa recebe um diagnóstico, ela cai primeiro no tabu de que eu vou morrer. Essa é uma das primeiras respostas que a gente tem no diagnóstico positivo. E aí, essa pessoa, ela passa por todo o aconselhamento dentro do serviço do SAI-CTA, e se ela, ainda assim, ter a necessidade da assistência psicológica, é disponibilizado para ela dentro do SAI-CTA. E aí, a gente começa a fazer um trabalho, né, de amenização das questões da saúde mental dessa pessoa, né? Acompanhamento, é disponibilizado acompanhamento, se a pessoa tiver a necessidade, é disponibilizado as informações, né? Porque a gente trabalha primeiro essa questão, a psicoeducação, que a gente chama, é informar para ela que não é mais uma sentença de morte, como tu pontuou no início, que as pessoas acreditavam nisso, que a expectativa de vida é normal e que fazendo e aderindo ao tratamento certinho, ela tem uma vida totalmente normal. Tá? Ela só vai ter que entender que ela hoje vai ser uma pessoa que vive com HIV, né? E que tem que ter um cuidado maior também para não contaminar outras pessoas. Isso, todas essas questões são repassadas a essas pessoas, né? E eles tomam, quando eles chegam a essa tomada de consciência, eles conseguem respirar melhor e entender que é realmente vida normal. Quer um exemplo de vida normal? Pessoas vivendo com HIV podem ser pais, mães e os filhos já nascerem sem o vírus, né? Podem ter relações que a gente chama soro discordante, por exemplo. Uma pessoa vivendo com HIV pode casar-se com uma pessoa que não vive com HIV, né? E aí, mas ela vai ter todas as informações, a gente vai priorizar a que a gente chama de prevenção combinada, né? A gente oferta também umas profilaxias que contribuem nesse processo. Então, assim, dentro tem toda essa assistência, né? Então, quando a pessoa toma essa consciência, a gente consegue amenizar aí as questões da saúde mental. O ideal é que procure o CTA, né? CTA. Então, o que fica bem claro é procure o CTA, porque aí você vai ter, tanto se você já tem, ou se você realmente, às vezes é importante, por isso a importância de estar testando, né? Porque a pessoa não sabe, né? Porque realmente tem um período, né, doutor, de incubação, né, do vírus. Então, às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma, mas ele está infectado. E aí ele pode estar passando adiante o vírus sem saber, não é isso? Exatamente. Então, por isso que a gente orienta sempre que todo mundo faça a testagem, porque quando a pessoa é contaminada com vírus, é infectada com vírus, a maioria não sente nada. E quando sente, é um quadro característico gripal que passa batido. Então, dificilmente faz o diagnóstico no momento da infecção. E para ela desenvolver, então não é o HIV em si que mata uma pessoa. Ela vai destruindo a imunidade, o sistema imunológico da pessoa, até que chega um momento que essa pessoa, vivendo com HIV, começa a desenvolver doenças que não são características, assim, porque o nosso sistema imunológico, em geral, combate elas. E aí chama a atenção, essa outra infecção que aconteceu acontece em quem tem sistema imunológico muito debilitado. E aí que se vai fazer o teste de HIV e descobrir. E aí a pessoa já está, às vezes, com infecção na cabeça, infecção do sistema da parte respiratória, e muitas vezes já com sequela, e não é propriamente o HIV, é o dano que ele causou ao sistema imunológico,
deixando, vamos dizer assim, a porta aberta para outras infecções. Então, nem dá para dizer que existem sintomas específicos para quem tem HIV, né? Porque, na realidade, como é o sistema imunológico que é atacado, então a pessoa é acometida de diversas infecções ou doenças e que não necessariamente, sabe, é um padrão, né? Não existe um padrão, é isso? Exatamente. Então, o que chama atenção para um diagnóstico tardio do HIV é isso. São infecções que normalmente não acontecem em alguém que está com imunidade boa. São infecções que normalmente acontecem em alguém transplantado, por exemplo, que faz aquela imunossupressão com medicamentos mesmo, para não haver rejeição, quem faz quimioterapia. E aí se a pessoa chega lá com algum quadro desse, não fez quimioterapia, não é transplantado, essas coisas, a gente tem que pensar, algo está causando um déficit imunológico importante nesse paciente. E a principal causa é o HIV. A gente vai lá, faz o teste e acaba descobrindo o HIV. E isso é muito ruim, porque uma forma de prevenção do HIV, que é um outro conceito importante, é a gente identificar quem tem e tratar. Porque a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico e inicia o tratamento, em no máximo 6 meses ela fica com carga viral indetectável. Então essa pessoa ela para de transmitir. Então ela não transmite mais. Então, por exemplo, é frequente eu atender, igual ela estava comentando, chega uma mulher jovem, entra no consultório chorando porque descobriu HIV e falaram para ela que ela não poderia ter filho, porque vai transmitir para o filho. Não é uma verdade. Então a gente identificou o vírus, a gente começa a tratar e orienta que de fato não engravide nesse início de tratamento. Por quê? Porque ainda tem carga viral, quantidade de vírus circulando. Pode transmitir para a criança. Em 6 meses, se ela estiver fazendo tratamento adequado, a gente já vai ter zerado essa carga viral e ela pode ter relação com o parceiro sem risco de transmitir para o parceiro. E se engravidar, não tem risco nenhum de transmitir para a criança. Inclusive, o parto pode ser normal. Tá? Que é uma coisa que a gente tem que até... Aí fica um levantamento assim para ser feito. Antigamente dizia-se que não podia ter parto normal se tivesse HIV, né? Isso. Tinha isso, né? Tinha. Era um tabu ou era realmente porque não podia, porque realmente não tinha esse controle ainda da carga viral? A gente não tinha um dado seguro que dissesse que com a carga viral indetectável a pessoa não transmite. Então não se tinha esse dado, a gente já imaginava que não transmitia, mas não havia o dado que corroborasse isso. Recentemente foi feito um estudo gigantesco, multicêntrico, testaram gestantes no mundo inteiro, África, Europa, no Brasil, inclusive, foi um braço do estudo, e se comprovou que quem tem carga viral indetectável não transmite. E aí hoje existe esse conceito que é até bastante propagado pela OMS, que é I igual a I, que é indetectável igual a intransmissível. Então a gente usa isso para estimular as mulheres a engravidarem, faz orientação, né, faz um planejamento, então engravida sem risco para o parceiro, sem risco para a criança. Infelizmente a gente ainda não tem um dado robusto também que permita a gente orientar a mulher a amamentar. Então ainda há contraindicação à amamentação. Isso pode ser que no futuro breve a gente tenha algum dado robusto que facilite. Hoje ainda é contraindicado a amamentação. A gestação é risco zero. Se a mulher estiver tratando com carga viral indetectável, risco zero de transmissão para a criança e para o parceiro. E eu não sabia, tá vendo? Eu não sabia que se a pessoa tivesse carga viral indetectável, eu nem sabia que a pessoa podia estar com carga viral indetectável a partir do tratamento e que ela não transmitia o vírus. Eu pensei que a partir do momento que a pessoa fosse infectada pelo vírus, eu sabia já que a qualidade de vida era tão boa quanto a de uma pessoa sem o vírus. Mas que ela não transmitiria, não, eu pensei que ela continuava transmitindo. Que é muito rápido isso, tá? Com o início do tratamento, em até 6 meses, em geral a gente consegue isso bem antes. Mas em até 6 meses a pessoa zera a carga viral, que é a quantidade de vírus que a gente identifica no exame, independente do valor inicial. Tem 10 milhões de cópias por ml de sangue. Em 6 meses vai estar zerado. Doutor, mas vamos lá, o vírus existe, ele está lá, a pessoa está contaminada. Com o tratamento, as medicações, vocês deixam essa carga viral menor, mas ela ainda continua na célula. Como é que isso assim é meio complexo para mim entender? Essa carga viral estando no organismo da pessoa, ela fica
ela fica como assim, como se ela estivesse encapsulada no... Que Ou, quando ou é porque ela só diminui mesmo, mas está espalhada em todas as células, só que em uma quantidade menor? ela fica espalhada, só que lembra que eu falei que ela é intracelular, então ela precisa da nossa célula para poder viver. Aham. Quando a gente fala carga viral indetectável, é o vírus livre capaz de transmitir. Então a gente restringe ele ao intracelular da pessoa, então ele não consegue sair para transmitir. Ele fica preso lá por causa da medicação. Entendi. E aí, aonde que transmite? Então, por sangue, por relação sexual. E quando a gente faz o tratamento, a gente zera ele não justamente... chega aí para a corrente sanguínea. Ele fica nos nervos, principalmente nas células do sistema nervoso. E aí lá ele não entra em contato com o sangue e não transmite. Entendi. Tá, ele é quase inofensivo lá, né? Se ele ficar... Se tiver... Na realidade, inofensivo se ele tiver... se o indivíduo estiver sendo sempre abastecido com o tratamento. né? Então ele passa a ser realmente inofensivo, então, né? a partir a gente já conseguia isso com os tratamentos antigos, por exemplo. Só que com efeitos colaterais, Só que com né? efeitos colaterais muito importantes. Então, a gente já conseguia isso. Não tinha o dado robusto que nos permitisse dizer que a pessoa não transmite mais, né? Hoje a gente tem. E aí o que se foi melhorando é a qualidade dos medicamentos. Entendi. Além do HIV AIDS, existe diferença, né? A gente estava conversando aqui e agora eu lembrei. Qual a diferença HIV e AIDS? Então, o HIV é o fato da pessoa ter o vírus no corpo. Aí lembra que eu comentei que o vírus ele vai destruindo o sistema imunológico da pessoa até o momento que ela fica extremamente vulnerável a outras infecções oportunistas, que a gente chama, né? A partir do momento que a pessoa começa a desenvolver essas infecções oportunistas, a gente chama de AIDS. Tá? Então, o fato Mas a pessoa pode, então, evoluir para o quadro de AIDS e regredir de novo para HIV? Perfeito, isso. Então, assim, o que a nossa meta é acabar com a AIDS. O HIV, infelizmente, é difícil a gente conseguir acabar num primeiro momento. Mas a AIDS, que é a gente identificando e tratando todo mundo que tem o vírus, a gente consegue acabar com ela. Então, nem todo mundo que tem HIV tem AIDS. Mas todo mundo que tem AIDS tem HIV. Tem HIV, perfeito. Certo. E assim, é importante que um percentual muito pequeno hoje tem AIDS. Né? Tá? Então é justamente o pessoal que não fez testagem acabou descobrindo tardiamente, ou algum caso refratário que sabe do vírus e por alguma razão não trata. E aí tem questões pessoais e tem muita questão social também. A dificuldade do acesso ao medicamento, a dificuldade de acesso ao atendimento. Então não é só a questão, a pessoa tem, não trata porque é irresponsável, não está preocupada. A gente tem que ver também muito o lado social, que é o que impacta mais, inclusive. Isso a gente tem dado também bem esclarecedores. Aí já entra a psicóloga, né? Quer ver O que onde... acontece quando a pessoa, né? Imagina o que o doutor falou aqui, que é algo muito importante. A pessoa tem, né? Sabe que tem, ou tem uma séria desconfiança, ele faz a pesquisa dele lá, diz, caramba, eu tenho tudo para ter. Mas eu não quero que as pessoas saibam, eu não quero ser exposto, eu não quero ser julgado por isso. Como é que funciona exatamente isso. O maior tabu ainda com relação a HIV e AIDS é o preconceito social. Então, quando a pessoa social. entende que tem, ou ela tem desconfiança, que ela tem medo de testar e saber seu diagnóstico, ela nem pensa muito nela. Ela pensa no que o outro vai dizer. Como que eu vou falar para minha família? E aí também tem, dentro dessas famílias, ou dentro desse ambiente que essa pessoa convive, desse meio que ela convive, as pessoas que começam a meio que se afastar, ter preconceito, porque eu tenho relatos de pacientes, por exemplo, que a família separa copo, colher, prato, e a gente sabe que copo, colher, prato, suor, beijo, são coisas que ainda não transmite o HIV, né? Mas ainda falta muita conscientização, né? Porque a gente ainda carrega muito esse tabu, e outra questão é a pessoa ainda não conhecer todo esse processo de HIV e AIDS, de como avançou, de como o tratamento garante a qualidade de vida, né, expectativa de vida normal, pensar que é uma sentença de morte ainda também, né? Até hoje ainda temos essas questões, né? A outra questão com relação ao tratamento o Dr. Harvey pode falar um pouquinho, é descentralizado, mas ainda a gente tem o tratamento todo feito dentro do CTA-SAI. E, por exemplo, Marabá atende praticamente 11 municípios. Certo. Então,
pessoas que são detectadas no leito de algum tipo de doença ou numa unidade básica de algum município que a gente atende, eles são mandados vir para cá para fazer os testes, para confirmar diagnóstico, e o tratamento é aqui com a gente. Aí ele precisa ter essa disponibilidade de vir aqui, pegar medicamento. Apesar de que a gente tem uma distribuição, uma dispensa de medicamento, justamente para contribuir com esse processo de adesão ao tratamento, que é de medicamento para 90 dias. Então, a pessoa consegue ficar pegando sua medicação de 90 em 90 dias com o CTA, que é uma medicação gratuita, né? Uma medicação gratuita. Inclusive, o Brasil é referência, né? Referência. No mundo inteiro por conta de oferecer gratuitamente o tratamento, né? Para HS. O tratamento e a assistência. E a assistência. Porque, por exemplo, uma pessoa com HIV que ainda sofre preconceito, não quer se expor, né? E ela procura o CTA para as assistências que a gente tem, que é médicos, clínicos gerais, que fazem todo o check-up com relação às outras questões de saúde, né? Porque a gente também não pode deixar de cuidar da saúde como um todo, né? E a assistência psicológica, assistência farmacêutica, então, assim... Um exemplo disso, né, são vocês, que são 2 profissionais, né, da área da saúde daqui de Marabá, que trabalham no CTA, uma psicóloga, outro médico infectologista. A gente sabe que tem uma equipe de enfermeiros que vão vir aqui semana que vem, inclusive. Eu sei também, já entrevistei o pessoal aqui que trabalha com as farmácias municipais, né, que é onde se oferece medicamentos de graça, né, e o próprio CTA, não só não para a questão do HST, né, mas assim, é um sistema muito bem organizado. Eu costumo falar que, assim, Marabá, a gente sabe que é um gargalo ainda a questão da saúde do município de Marabá, mas a gente sabe que tem várias outras questões que envolvem esse gargalo. O fato de Marabá, por exemplo, atender 22 municípios e não apenas Marabá. E, então, a nossa estrutura realmente ela não dá conta. Entretanto, falando de material humano, o que Marabá tem disponível é muito significativo, né? É muito significativo. A gente tem falado de saúde aqui, e eu tenho conversado muito com as pessoas da saúde do município de Marabá, pessoas do privado também, mas por conta das ações, até para a gente poder divulgar como essas ações do Dezembro Vermelho, eu converso muito com eles. E eu fico impressionado com a quantidade de profissionais qualificados que desenvolvem um trabalho de referência em muitas áreas. Marabá é referência, apesar da gente ter muita reclamação, mas Marabá é referência em várias áreas da saúde por conta dos profissionais, dos tratamentos, das ações e dos resultados que elas produzem, né? É a assistência especializada que a gente fala. Marabá Exatamente. é bem contemplada. Exatamente. Temos que melhorar muito, Sim. óbvio, né? Mas é sobre isso. Doutor, falando sobre as demais ISTs, né? A gente falou sobre a AIDS, mas e as ISTs mais comuns aqui no nosso município? Quais são elas hoje? ISTs, assim, no Brasil inteiro a gente está tendo um surto, por exemplo, de sífilis. É mesmo. Tá? E Marabá também entra nesse quadro. E aí também, de novo, aquela questão da testagem, para identificar, porque muitas vezes o paciente não sente, não percebe que teve. Por exemplo, a sífilis, ela dá uma ferida em região genital, que ela é indolor, às vezes bem pequena, e às vezes passa batido, principalmente na mulher, por essa lesão que é indolor, pode aparecer no canal vaginal, a mulher nunca saber que teve ela, um período curto, e ela fica com a infecção transmitindo. Ela some essa lesão, no homem também, mas a pessoa sem tratamento, ela segue transmitindo a infecção. Então, aí mais uma razão para quem tem relação sem preservativo, principalmente, ir lá testar. A gente faz também no SAI, importante ressaltar isso. Outra coisa que é importante ressaltar, a questão do sigilo. Tá? Então, quem procura o atendimento lá, recebe o diagnóstico de sífilis, de HIV ou qualquer outro IST, aquele prontuário, e ali, claro, todo o serviço de saúde é para ter isso muito bem definido, a questão do sigilo. Mas especialmente no SAI CTA, a gente tem um treinamento contínuo disso. Então, assim, tudo da questão do sigilo funciona muito bem. Então, por exemplo, o paciente descobriu HIV agora. Só ele vai saber daquela infecção. Se, por exemplo, até uso exemplo com alguns pacientes, né?
vier sua mãe, seu filho, alguém vir pegar a medicação do fulano de tal. Se esse paciente não tiver deixado uma autorização por escrito, a gente nem conhece essa pessoa. Na hora que chegar lá alguém perguntando, só vai liberar o medicamento se tiver autorização, independente de quem seja, mãe, filho. Tem a questão dos menores, né? Mas aí é extremamente sigiloso e isso funciona muito bem. Então é importante que todos saibam. Se for fazer um teste lá, vai receber o resultado de forma individual, vai ficar sabendo e tudo aquilo vai ser no extremo sigilo, certo? E, infelizmente a gente tem várias outras STs que a gente faz o atendimento lá, igual ela falou, o serviço funciona muito bem, uma estrutura uma equipe multidisciplinar, o que é importante, então é atendido pela enfermagem, identifica, faz a abordagem que compete à área da enfermagem, é atendido pela psicologia, feita a abordagem que compete à psicologia, e um pouco que resta para o médico ali, a gente tenta fazer o que está ao nosso alcance. Prevenção, tanto para IST quanto para HIV, AIDS. Existem formas diferentes para algum tipo de ISTs, de prevenção específicas, ou são genéricas, são gerais para todas? E quais são elas? As ISTs, assim, de forma geral, ainda o carro-chefe, vamos dizer assim, é o uso do preservativo. Para situações específicas, aí eu até acho que a gente talvez deixou passar aqui, prevenção do HIV. Existe o preservativo, mas existem as profilaxias, que a colega até citou aqui, eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. Certo. Então, imagina você um cenário que você trabalha na área da saúde, estava atendendo alguém e se furou com uma agulha. Não teve a opção de usar o preservativo para agulha, vamos dizer assim. Mas existe profilaxia que pode ser feita até 72 horas, por exemplo. Então, se essa pessoa procurar atendimento, existe um medicamento que se usa até 72 horas para diminuir e praticamente anula o risco de transmissão de HIV. Então, isso é importante. Mas esse medicamento também pode ser usado no caso de você ter feito sexo sem preservativo? Exatamente. Então, também pode. Acontece muito. Tive uma relação sexual, o preservativo rompeu, ou na hora optamos por não usar preservativo, mas eu não conheço a pessoa, quero fazer profilaxia. Existe isso, é disponível. A gente tem no site CTA de Marabá. É importante ressaltar, nesses casos... Até 72 horas. Até 72 horas. Essa é a profilaxia pós-exposição. Então, teve uma exposição considerada de risco, igual eu usei, acidente ocupacional com agulha, que envolva sangue, relação sexual sem preservativo, né? Até 72 horas a gente pode dar um medicamento que praticamente anula o risco de transmissão. Isso no CTA? Isso no CTA. Não sabia dessa informação. Isso, ao pé da letra, ele é para ser liberado em todos os serviços de saúde. Tá? Aí é uma crítica construtiva, que é nacional isso. Fica ainda muito restrito ao CTA. Mas não me refiro ao Marabá exclusivamente. Sim. Em todos os locais que eu trabalhei, ainda fica muito restrito. Mas o programa nacional, ele fala em descentralização, usando a expressão que a colega usou. Então, a atenção básica deveria fornecer isso. Os hospitais que têm o risco de exposição ocupacional deveriam e mais do que oferecer, além de oferecer, deveriam divulgar. Ainda bem que a gente está aqui fazendo isso, né? Mas que isso seja feito com mais frequência, né? Porque eu não sabia disso, por exemplo. E existe também um outro tipo de profilaxia. Eu falei dessa pós-exposição, então a pessoa teve uma exposição, né? Sim. Existe a profilaxia pré-exposição. Olha aí. Que também é disponibilizada pelo site CTA. Agora já tem uma portaria do Ministério da Saúde liberando isso para o serviço privado também. Porque tudo que a gente falou hoje, até o momento, o tratamento de HIV, essa profilaxia pós-exposição, ela é exclusiva do SUS. Existe essa outra profilaxia pré-exposição que já está liberada para o serviço privado, inclusive, vender em farmácia, essas coisas. Né? Mas essa pré-exposição, ela também está disponível no CTA? Também está disponível no CTA. Somente no CTA hoje. E assim, como é que se aplica ela? Tipo, como é que o cara vai... ela foi sendo ampliada ao longo do tempo, desde a formulação. Então, vou dar um exemplo aqui. Ela se aplica até quanto tempo antes da exposição, por exemplo? Então, assim, imagina uma pessoa que acabou de descobrir a infecção pelo HIV e o parceiro fez o teste e não tem. Esse parceiro pode usar essa medicação porque ela vai ter um nível de exposição mais frequente. Até que a pessoa que está tratando esteja com a carga viral indetectável, por exemplo. Entendi. Então, esse é um cenário que pode usar. Profissionais do sexo, que tem um risco de exposição muito maior,
pode fazer o uso dessa medicação que é de uso contínuo. Entendi. De uso contínuo é uma das opções e existe uma outra, que é esse cenário de exposição contínua, né? Mas imagina você, a gente já tem também disponível, que é a profilaxia para exposição sob demanda. O que é sob demanda? Optei por alguma razão em ter uma relação sexual, não quero usar preservativo, que a gente sempre estimula o uso, mas tem cenários que o paciente não quer usar e sabendo desse risco, ela pode tomar a medicação que é fornecida num outro sistema, mas que ela usa em 2 horas antes da relação e depois usa por 2 dias consecutivos a relação. Aí essa que ela serve para quanto tempo? A de uso contínuo. O tempo todo, mas essa aqui essa que não é contínua. Ela para aquela exposição eventual. Então, por exemplo, hoje estou me programando ter uma relação. Então serve. Pois é, o quê? 24 horas é isso? É o tempo que ela dura de segurança pré-exposição? Então, assim, quem tem uma programação, já vamos dizer, você pode tomar a primeira dose, 2 a 24 horas antes da relação, por exemplo. Entendi. E aí, depois que teve a relação, tem que tomar mais 2 doses, no primeiro e no segundo dia após. Que é a profilaxia. E a de uso contínuo demanda. É o quê? Todos os dias? Aí todos os dias toma medicação, enquanto houver aquele cenário de exposição de risco. Por exemplo, usando o exemplo que eu citei, o casal soro discordante, que a gente chama, que um tem o vírus, o outro não. Enquanto a pessoa que tem o vírus ainda não ficou com a carga viral indetectável, ela pode transmitir. Então, o parceiro pode usar essa profilaxia. Entendi. Depois que a carga viral ficou indetectável, essa pessoa que tem o vírus não transmite mais. Então, a gente acabou com aquele cenário de risco. Aí, a pessoa que estava usando a profilaxia pode suspender, por exemplo. Legal. Falando nesse assunto, entrando um pouco mais, sendo um pouco mais profundo nele, a gente sabe que aqui em Marabá existem profissionais do sexo, como tem em todo lugar. A gente conhece algumas praças que as pessoas ficam lá e tal. Existe algum trabalho nesse sentido para essa questão da pré-exposição, do uso contínuo, para essas pessoas específicas que, querendo ou não, estão numa situação de risco? Um trabalho diretamente não, mas é uma informação que já é mais divulgada, né? Algumas pessoas conhecem e fazem o tratamento. Só para reforçar o que o Dr. Harvey falou, o tratamento a gente chama de PEP, né? Que é profilaxia pós-exposição de risco. Esse tratamento é quando você passa por uma exposição de risco, certo, né? Teve uma relação desprotegida, não ficou em dúvida com relação à sorologia desse parceiro, você pode até 72 horas procurar o CTA e você vai fazer, né? Você vai passar por um atendimento, vai ser medicado, vai passar uma receita, você vai receber a medicação, tomar e a gente vai fazer um acompanhamento durante 90 dias. Certo. Tá? E a PrEP, que é essa outra profilaxia, ela é oferecida a grupos que vivem em exposição de risco, como o Dr. Harvey já falou, profissionais do sexo, LGBTs, né? Pessoas, parceiros soros discordantes, né? Que a gente já explicou sobre. E aí, esse é um tratamento ofertado lá pelo CTA e a gente faz um monitoramento com relação a isso, né? A pessoa que, por exemplo, aderir à PrEP, tem interesse em aderir à PrEP, passa por exames, atendimento médico e recebe a medicação e é orientado a forma como tomar, porque depende do que ele trouxer, né? Para o especialista, a gente vai fazer a melhor orientação, tá? Entendi. Então, esse trabalho ativo de ir até essas pessoas, ele não ainda existe, não temos. Entendi. Nós temos essas campanhas, como eu te falei, nós fazemos campanha o ano inteiro. Inclusive, nós não fazemos só por conta do CTA. Se há algum evento, algum órgão necessitar de uma palestra, necessitar de esclarecimentos, é só estar entrando em contato com o CTA, ou levando o ofício, que a gente consegue fazer, levar essas mensagens. Além disso, no CTA a gente também libera gratuitamente os preservativos, tá? Qualquer pessoa que pode adentrar o CTA e tiver interesse no preservativo é gratuito, não precisa de um planejamento, é só chegar no próprio balcão, o pessoal já atende essa necessidade, né? E só para completar mais um pouquinho, eu queria falar do atendimento, como funciona para a população, tá? Nós temos atendimentos
que eles vão encaminhados das unidades, que hoje já os exames de ST já fazem parte dos exames de rotina. Sim. Então, você vai no postinho, por exemplo, fazer rotina, ele já lhe passa aqueles exames que você pode estar procurando o CTA para estar fazendo esses exames, né? E aí, como funciona? E a população que não tem encaminhamento, não quer ir, só quer conhecer sua sorologia, pode ir ao CTA espontaneamente, que a gente fala, e vai ser testado também. Vai sair todos os seus exames. O funcionamento do CTA é de 7 da manhã às 17 da tarde, né? A pessoa que tem interesse em fazer os exames pela parte da manhã, precisa estar 15 minutos antes lá no CTA para receber uma senha de atendimento a partir das 7 horas. Não tem número de atendimento, a gente só restringe o horário para poder conseguir fazer o atendimento, porque, como eu te falei, a gente também recebe outros municípios, né? Que esses vêm a qualquer hora por conta dos trajetos. Uhum. E os exames no CTA e o recebimento desses exames, ele é diferente de qualquer outro órgão que você vá. Você nunca vai receber, só chegar lá e receber seus exames no balcão. Você passa por um aconselhamento, a gente chama de aconselhamento antes e depois. Antes a gente vai fazer uma anamnese, né? Entender por que você está indo. E lá é individualizado o atendimento. Dentro desse processo, você pode tirar suas dúvidas e nesse atendimento você fica conhecendo também sobre as profilaxias. É o meio que a gente mais consegue divulgar nesse atendimento. E os exames, tem uns que a gente chama de testes rápidos, eles saem no mesmo dia, né? Você faz 8 horas da manhã o exame e recebe a partir das 11h30 da manhã os resultados. Esse resultado também é individualizado, você passa pelo aconselhamento novamente para receber, né? É só você que tem acesso ao seu resultado, ninguém recebe por você, como o doutor falou, a questão do sigilo, por isso que só você faz, só você recebe, passa pelo aconselhamento para você entender todo o processo, né? E a partir do momento que adentra uma pessoa com resultados positivos, passa por todo o procedimento que precisa, né? Toda a assistência, é garantido o sigilo também, a pessoa sai dali entendendo que o direito dela contar ou não é só dela, tá? E ali o CTA é o lugar que a acolhe, né? Até ela conseguir entender todo o processo e aceitar o tratamento, né? Então, é esse o nosso funcionamento ali dentro do CTA, tá? Bom, e eu sinto dizer que o papo tá bom, mas a gente já até estourou o nosso time, que realmente é muita informação, né? E a gente vai ter outras oportunidades de estar aqui conversando com vocês novamente. Quero agradecer do fundo do coração vocês terem, né, tirado um tempo de vocês. A gente sabe que a rotina do médico e da psicóloga é muito corrida, né? Vocês saíram direto dos atendimentos para vir aqui dar essas informações, né, acerca desse tema tão importante, nesse mês tão importante, né, que é um mês que faz referência ao combate e à prevenção HST, AIDS e ISTs. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não doeu nada, né? E muito obrigado. Vocês querem falar alguma coisa para se despedir? Está aberto o microfone, as câmeras para vocês. A gente só agradece o convite, né? E a gente quer dizer para a população que estamos abertos para qualquer dúvida, qualquer questão sobre STs, o CTA está de portas abertas para estar atendendo a população no geral. E no mais, é só agradecer mesmo. Obrigado por contribuir, porque a prevenção, ela parte disso, da informação. Né? Verdade. Então, da informação. Então, a melhor prevenção ainda é a informação e o uso do preservativo. Tá certo. Tá bom? Doutor. Agradecer também o convite, né? Esse tipo de momento que acaba divulgando, trazendo informação à população. Orientar as pessoas que deixem um pouco o receio, o medo de lado, façam a testagem, procurem atendimento, já faz aquele check-up, né, que o pessoal comenta, e inclua testagem para HIV, para sífilis, para as outras STs, hepatite, são doenças, infecções que são silenciosas, né, então se a pessoa deixar para o último momento, talvez ela descubra um momento que a gente não tenha mais muito o que oferecer. E quem descobre oportunamente, como eu disse, vai viver normalmente. Normal. Então, um agradecimento a todos. Ok, obrigado, gente. Então, ficamos por aqui, né? Em mais um Euler Fonseca falando de saúde.
Fica ligado, todas as quintas-feiras aqui no A1 Esporte, às 20 horas, a gente vai falar muito sobre saúde. Até a próxima!